No vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma das melhores habilidades que você pode cultivar para ser mais feliz com a vida. Oi, gente! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. Se você é inscrito aqui no canal e acompanha os vídeos com frequência, deve ter percebido que a gente não teve vídeos novos nos últimos meses. E o motivo disso ter acontecido é que eu me mudei temporariamente para Nova Zelândia, que por acaso é o único país livre da Covid-19 no mundo. Em 2019, meu marido recebeu uma proposta para trabalhar em um projeto que aconteceria aqui, mas que ainda não tinha uma data definida. Com a pandemia, tudo foi adiado, obviamente, e depois de alguns meses eles começaram a pensar em várias alternativas para fazer o projeto acontecer remotamente. Só que eles chegaram à conclusão de que o resultado não seria o mesmo, e aí decidiram paralisar por um tempo. Só que pelo fato da Nova Zelândia não ter Covid e tudo tá funcionando normalmente por aqui, eles acabaram oferecendo para o meu marido a possibilidade dele tirar um visto de trabalho e se mudar para cá temporariamente para trabalhar nesse projeto. E aí, gente, eu acabei vindo de carona. Mas não foi nada fácil, viu? Foram 4 meses de trocas de e-mails, reuniões, muitas idas e vindas de documentação para que o governo neozelandês entendesse que a presença física do meu marido era imprescindível para o trabalho. E só aí eles finalmente aprovaram os nossos vistos no final de janeiro de 2021. Foi uma espera longa e cheia de incertezas, e depois que o visto foi aprovado, foi uma correria, gente, maluca, porque a gente teve só uma semana para arrumar tudo e se mudar para cá, no dia 30 de janeiro. E isso tudo acabou interferindo diretamente no meu trabalho e, consequentemente, na criação de conteúdo aqui para o canal. Até o presente momento, as fronteiras da Nova Zelândia estão 100% fechadas para o turismo e somente residentes ou pessoas com visto de trabalho, que são pouquíssimas, estão autorizadas a entrar no país, desde que elas concordem em se isolar numa quarentena obrigatória de 14 dias em hotéis que são designados pelo governo para isso. Inclusive, todo esse processo é organizado pelo governo. Você não escolhe o dia que você vai vir, nem o voo, nem a cidade ou o hotel em que você vai fazer essa quarentena. Uma vez que você foi autorizado a entrar no país, eles organizam tudo e você paga a conta e segue as instruções. E o custo desses 14 dias de quarentena não são nada baratos. Custa 3.100 dólares para a primeira pessoa no quarto, 950 para a segunda e 475 para cada criança, caso a pessoa tenha filhos. Ou seja, é um valor altíssimo, mas que dependendo das circunstâncias, se o cidadão precisar voltar para cá, o governo pode reembolsar se ele ficar aqui por mais de 90 dias. No nosso caso, quem pagou foi a empresa que trouxe o meu marido, então a gente não precisou se preocupar com isso. No dia em que nós chegamos, o nosso voo tinha só 80 pessoas e ele foi o único que pousou em Auckland naquele dia. Todas as pessoas do voo eram meio que isoladas e aí encaminhadas para um ônibus que levava a gente para o hotel. No caminho, a gente já ia recebendo todas as instruções para chegar no check-in já sabendo o que a gente precisava fazer. E aí, uma vez feito o check-in no hotel, a gente não podia sair do quarto para absolutamente nada, nem mesmo para andar no corredor do próprio hotel. A gente também precisou fazer 3 testes PCR durante a nossa estadia e um check-up diário que media a nossa temperatura e avaliava também possíveis sintomas da Covid. Durante todo esse período, a gente não pôde escolher as nossas refeições e a gente acabou fazendo só uma caminhada supervisionada de 45 minutos um dia da nossa estadia. Porque durante o período em que a gente estava lá, vários casos de Covid foram sendo detectados e cada vez que isso acontecia, eles impediam todo mundo de sair para que eles pudessem desinfetar todo o hotel. Além de tudo isso, o consumo de bebida alcoólica era super restrito e para quem era fumante, que não é o nosso caso, você também só podia sair do quarto assim, uma vez por dia com supervisão e autorização do hotel. E aí você deve estar se perguntando, pra que ela tá contando tudo isso pra gente? É que eu compartilhei um pouco dessa experiência no meu Instagram. E aí, pra minha surpresa, eu recebi, gente, muitas mensagens de pessoas falando: nossa,
é muito sacrifício, eu não conseguiria fazer isso nem a pau, não tô acreditando que vocês vão passar todo esse tempo nesse quartinho. E eu confesso que essa reação me deixou um pouco chocada. Porque realmente, falando assim, até parece que foi um sacrifício. Só que pra mim, a possibilidade de viver uma vida absolutamente normal, depois de 14 dias de restrições, ainda que restrições bem severas, valia qualquer coisa. Então tudo pareceu muito pequeno perto da recompensa. E aí, tá aqui, vivendo uma vida normal, tem me feito pensar em muitas coisas, principalmente por tudo que está acontecendo aí no Brasil e que tem me deixado profundamente triste. E eu já vou avisando, gente, a minha intenção aqui não é ficar comparando o Brasil com a Nova Zelândia, porque realmente não tem comparação. Também não vou ficar apontando o que um país fez certo, o que o outro fez errado, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum nesse momento. O que eu quero é não só compartilhar a minha experiência, já que esse foi o motivo do meu sumiço aqui do canal, mas também dividir com vocês um aprendizado e algumas coisas que eu tenho pensado muito nesses meses sobre a importância da gente cultivar a habilidade de adiar gratificações. O que isso significa? Adiar uma gratificação é a capacidade de abrir mão de uma recompensa menor, mais imediata, em troca de uma recompensa possivelmente maior no futuro. Algo que nós, seres humanos, temos uma dificuldade imensa em fazer. Foi por isso que, nos anos 70, um professor da faculdade de Stanford chamado Michael Mitchell conduziu um dos estudos mais importantes nesse sentido e que acabou ficando conhecido como Marshmallow Test, que talvez vocês já tenham até ouvido falar. A ideia do teste era mais ou menos a seguinte: eles colocaram crianças de 4 a 5 anos numa sala sozinhas, sentadas com um marshmallow na frente delas. A instrução era clara: elas podiam comer o marshmallow a qualquer momento, mas se elas esperassem 15 minutos até o adulto voltar para a sala, elas iriam receber um segundo marshmallow como recompensa. Então, elas podiam escolher entre a gratificação instantânea e comer o marshmallow imediatamente, ou adiar essa gratificação e comer 2 marshmallows depois de 15 minutos. Os pesquisadores ficaram observando e documentando o comportamento dessas crianças durante o experimento. E o mais legal é que eles continuaram acompanhando essas crianças por mais de 40 anos depois do experimento. E aí foram os resultados no longo prazo que acabaram fazendo com que esse estudo fosse um dos mais significativos nessa área da psicologia. Durante o experimento, algumas crianças comeram o marshmallow imediatamente. Outras ficaram ali enrolando, tocando e acabaram comendo depois de alguns minutos. Mas tiveram algumas crianças que esperaram até o final e ganharam os 2 marshmallows. E aí, olha que fascinante o que eles identificaram depois de anos. As crianças que resistiram à tentação e não comeram o marshmallow acabaram se tornando adultos menos propensos a vícios, à obesidade, elas respondiam melhor ao estresse, elas tinham melhores habilidades sociais e acabaram tendo sucesso em quase todas as métricas que eles analisaram ao longo do tempo. Ou seja, essa série de experimentos provou que a capacidade de adiar a gratificação tinha uma influência enorme no tipo de vida que essas crianças viviam depois de adultas. Eu contei tudo isso porque viver essa experiência da quarentena na Nova Zelândia e principalmente estar morando nesse país que conseguiu controlar o vírus que literalmente parou o mundo inteiro, tem me feito pensar não só no sucesso deles com a pandemia, mas também em todas as outras métricas em que você decidir avaliar esse país. E aí a pergunta que não quer calar é: por que a Nova Zelândia conseguiu algo que nenhum outro país conseguiu? Num primeiro momento, é até fácil pensar em coisas do tipo: ah, mas eles são uma ilha, estão isolados, uma população micra de menos de 5 milhões de habitantes e coisas desse tipo. Mas estando aqui, e aí estudando um pouco mais sobre quais foram as estratégias abordadas pelo país, eu cheguei a algumas conclusões que eu, pelo menos, achei muito interessantes. Ah, e gente, antes de mais nada, também lembrando que aqui eu não sou nenhuma especialista, eu tô apenas usando o meu exemplo pessoal como base dessa experiência. E eu quero que vocês enxerguem isso aqui como um bate-papo entre amigos, tá? E não como uma verdade absoluta que vocês vão repetir por aí.
Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi a eficiência do planejamento, que aí é uma coisa que vocês sabem que me fascina porque é um assunto que eu adoro. Como é que eles conduziram isso? Em janeiro, quando o primeiro surto da doença apareceu na China, o governo se antecipou e já montou um plano de ação caso a doença chegasse aqui. Porque o que eles pensaram? Puta, o país recebe bastante chinês, principalmente no verão, então vamos se preparar. Como não se sabia muito sobre o vírus ainda, esse planejamento foi feito com base em dados científicos de outros planos de contenção de vírus como o da influenza, por exemplo. E aí, em meados de janeiro, antes mesmo do aparecimento do primeiro caso de Covid aqui, que só aconteceu em 28 de fevereiro, eles descobriram que o vírus, na verdade, se comportava mais como o SARS e que ele tinha um período de incubação mais longo. E aí, o que eles fizeram? Eles usaram esse tempo para refinar todo o planejamento estratégico, usando outros aprendizados da China, por exemplo, sobre o vírus até então. Menos de um mês depois do primeiro caso, o país já tinha 800 casos confirmados, quase todos ligados a pessoas que acabaram vindo de outros países. E aí, sabendo que o sistema de saúde, que é quase todo público aqui, não teria fôlego para acomodar um fluxo alto de pessoas contaminadas, o governo fez uma escolha super radical, que foi adotar a estratégia de eliminação da doença, em vez de contenção, como estava sendo feito por quase todos os outros países do mundo. Em 21 de março, eles entraram em lockdown, fechando completamente o país. Não só as fronteiras internacionais foram fechadas, mas as nacionais também. Ninguém podia sair de casa a não ser para serviços essenciais como supermercado, farmácia, postos de gasolina ou atendimento médico. E também não era permitido você viajar e dirigir para outras cidades. A diferença entre a estratégia de eliminação e a de contenção é que, em vez de buscar o achatamento da curva e implementar estratégias de lockdown pontuais de tempos em tempos, a estratégia de eliminação busca eliminar completamente o vírus. Só que isso exige medidas muito mais restritas e radicais no início, mas que acabam tendo uma recompensa muito maior no futuro. Esse lockdown super restrito durou 7 semanas. E nesse período, o governo criou alguns pacotes de incentivo financeiro para as pessoas que tiveram seu sustento prejudicado pelo fechamento dos negócios, enquanto também criavam outras medidas para ampliar o acesso a testes e a rastreamento de contato. A economia sofreu muito no início e a primeira-dama Jacinda Ardern foi muito criticada, mas depois de 103 dias do primeiro caso, o país já tinha eliminado completamente a doença e pôde voltar ao normal, onde está até hoje. Ou seja, adiar a gratificação valeu muito a pena. Só que aí existem algumas questões nessa história de adiar a gratificação e que também precisam ser levadas em consideração. Além do nosso cérebro não curtir muito essa ideia de só poder colher o benefício de uma escolha lá no futuro, existem outras duas coisas que fazem com que seja muito difícil para a gente adiar a gratificação. A primeira é a falta de certeza sobre o resultado daquilo que se deseja conseguir. E a segunda é a falta de confiança de que o que você espera realmente vai acontecer. E aí, se a gente parar para pensar, a gratificação instantânea ela é uma certeza, ela está aqui na sua frente e ela pode ser aproveitada aqui e agora. Enquanto que o benefício de se esperar por algo no longo prazo nem sempre vai ser garantido. Além disso, quando há uma desconfiança de que o nosso esforço realmente vai valer a pena, a gente tende a não querer se esforçar. E, para mim, essa é a grande diferença entre o sucesso do controle da pandemia aqui comparado a outros lugares. Existe uma confiança absoluta da população, tanto no governo quanto nos outros cidadãos. Estar passando por isso aqui também me fez pensar muito sobre a cultura brasileira como um todo. A nossa cultura é totalmente baseada na gratificação instantânea. Quem tem a minha idade, mais ou menos 40 anos, ou é ainda mais velho, lembra da hiperinflação dos anos 80 e 90, que chegou a bater 80%. As pessoas eram praticamente obrigadas a gastar todo o salário o mais rápido possível para conseguir ter algum poder de compra. E aí foi só depois de passar por 7 planos econômicos em pouco mais de uma década é que a inflação começou a ser controlada em 1994. Além disso, existe uma desconfiança completa no governo por causa do histórico de corrupção
que infelizmente também acaba sendo normalizada pela população no dia a dia. Essa falta de confiança generalizada faz com que cada um queira proteger o seu, porque não se sabe o dia de amanhã, e esse clima de incerteza faz com que a gente fique com a sensação de que não vale a pena fazer as coisas do jeito certo. E aí acaba sempre tendo aquela pessoa que quer ser esperta e quem é honesto acaba se sentindo trouxa. E aí tudo que aconteceu nessa pandemia acaba sendo um retrato disso. A falta de planejamento, característica da nossa cultura, somada ao baixo nível de confiança que as pessoas têm no governo, com toda a razão, e a incerteza sobre o futuro fez com que a situação tomasse a proporção que tomou no Brasil. E agora, gente, eu vou ser muito honesta com vocês. Eu tinha até pensado em terminar esse vídeo com uma série de dicas de como você pode cultivar essa habilidade de adiar a gratificação, mas eu acho que nesse momento a situação está tão complicada que a única coisa possível de ser feita é sobreviver e focar naquilo que a gente pode controlar. Infelizmente, não dá para fugir de tudo isso que está acontecendo, e eu acho que a nossa única opção nesse momento é esperar. Esperar por essa suposta gratificação, que parece que nunca vai chegar, mas a gente tem que ter esperança que vai, e ela vai chegar. E eu sei que não tá fácil, gente. Mesmo pra mim que tô aqui vivendo num país que não tem Covid, eu tô preocupadíssima com a minha família, com a minha mãe, eu tô sempre pensando no que tá acontecendo no Brasil. E eu sei que às vezes a gente desanima, que tem dias que essa espera sem garantia sobre o futuro é insuportável e que tudo que a gente quer é viver o momento e não ficar pensando em mais nada. Mas é importante que a gente tenha esperança de que as coisas vão melhorar e que a gente continue fazendo a nossa parte. Então, se você puder, fique em casa. Se não puder, se proteja usando máscara, lavando as mãos, mantendo o distanciamento que você puder. Quando chegar a sua vez, tome a vacina. Eu vou tomar assim que eu puder. E enquanto isso, segure firme nessa maratona até o dia que finalmente isso chegue ao fim. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma, que seja para matar a sua curiosidade de como é que foi esse período aqui na Nova Zelândia. E como sempre, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora, assim a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!